Fala galera, professor Diego Desante, e nessa aula vamos falar sobre discussão de um sistema linear. Os objetivos da aula é analisar um sistema de equações lineares, discutir um sistema de equações lineares e analisar geometricamente um sistema linear. Bom, o que consiste então a discussão de um sistema linear? Basicamente é estabelecer condições para que o sistema seja possível determinado, possível indeterminado ou um sistema impossível. Então, será feita uma análise sobre quais parâmetros em relação aos coeficientes desse sistema em que ocorrem então essas três situações em relação às soluções ou à não solução de um sistema linear, né? No caso do sistema impossível. Então, para iniciar a discussão do tema, vamos partir para um exemplo em que temos aqui um sistema linear, três equações com três incógnitas, x, y, z, e note que na primeira equação aqui temos x menos 2y mais az igual a 1. Então, note que o coeficiente do z é um parâmetro aqui, é um número real a desconhecido, certo? As outras equações, x menos y menos z igual a 2, e a última, menos x mais 2y menos 2z igual a b. Então, note que o termo independente também da última equação é um termo desconhecido b. Então, a análise aqui vai ser feita em relação a esses dois valores desconhecidos a e b. Quais são os valores que eles devem assumir para que o sistema, por exemplo, seja possível e determinado? Ou quais valores que eles têm que assumir, né, dentro do conjunto dos números reais para que esse sistema, né, seja, por exemplo, possível e indeterminado ou sistema impossível, certo? Bom, como que a gente resolve, então, essa discussão? Basicamente pelo método do escalonamento, tá? Seria uma das formas de você fazer isso. Então, a gente vai escalonar esse sistema, tudo bem? Da forma normal, como é feita quando você possui aqui, por exemplo, um número conhecido, tá? Então, sem problema nenhum. Muito bem. Então, iniciando aqui, então vamos fazer o seguinte. A primeira linha, você tem aqui 1x na primeira linha e 1x na segunda linha. Então, aqui você pode fazer, por exemplo, a primeira equação menos a segunda equação, tá? Ou você pode, então, multiplicar a primeira equação por menos 1. Então, menos 1 vezes a linha 1, somado com a linha 2, e o resultado você substitui na linha 2. Então, lembrando que a primeira equação você vai copiar, então, 2y mais az igual a 1. E a segunda equação você vai substituir por uma nova, certo? Através das operações elementares. Então, menos 1 vezes x, menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Então, temos aqui 0x. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Mais 2 com menos 1, mais 1. Então, temos aqui mais um y. Então, mais y. Menos 1 vezes a é menos a. Menos a, menos az com menos z. Então, vamos lá. Então, note que menos az menos z. Então, isso aqui é equivalente, se você colocar o z em evidência, você tem aqui menos a menos 1 que multiplica z, tá? Então, o coeficiente da incógnita z na segunda equação é esse menos a menos 1. Tudo bem? Então, a gente coloca aqui mais menos a menos 1 z igual. E menos 1 vezes 1 é menos 1. Menos 1 com mais 2 é 1. Então, vai 1 ali. Tudo bem? Beleza. Então, o mesmo processo vamos fazer agora com a terceira linha. Então, note que
na terceira linha, temos aqui 1x e menos 1x. Portanto, basta somar as equações. Basta fazer, então, L1, linha 1, mais linha 3, e o resultado substituir na linha 3. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. X somado com menos x, 0x. Menos 2y somado com 2y, 0y. Então, 0y. AZ somado com menos 2AZ, então temos aqui AZ somado com menos 2Z. Tá? Então, AZ menos 2Z. Então, coloco o Z em evidência. Vai ficar A menos 2 que multiplica Z. Então, mais A menos 2 que multiplica Z igual. E por fim aqui, 1 mais B, né? Então, linha 1 somado com a linha 3. Então, 1 mais B. Então, tá aí. Bom, então note que o sistema aqui, ele já está escalonado. Veja, x menos 2y mais AZ igual a 1. Temos aqui y mais menos A menos 1, que multiplica Z, igual a 1. E a última equação temos A menos 2, que multiplica Z, que é igual a 1 mais B. Então, tá aqui, o sistema, ele tá escalonado, certo? Tranquilo. Bom, agora para a gente poder fazer, então, a discussão desse sistema, a gente tem que lembrar do bizu da aula passada, né? Que falava sobre a última equação genérica, AN vezes xn igual a BN. Então, essa é a última equação de um sistema linear escalonado de forma genérica, certo? Bom, então, se esse AN for diferente de zero, temos um sistema SPD, possível e determinado. Se o AN for igual a zero e o BN também for igual a zero, aí temos um sistema possível e indeterminado. E se o AN for igual a zero e o BN for diferente de zero, então temos um sistema impossível. Tudo bem? Então, com base nessa informação, a gente vai, então, resolver esse sistema linear. Então, veja que o coeficiente aqui do Z é o A menos 2 e o termo independente é 1 mais B. Então, a primeira análise vai ser quando que o sistema, né, quando que esse sistema é possível e determinado. Bom, ele vai ser possível e determinado quando o A menos 2 for diferente de zero, que é a primeira situação aqui. Bom, A menos 2 diferente de zero implica que o A tem que ser diferente de 2, certo? Então, para que esse sistema seja possível e determinado, é obrigatório que o A, que é esse coeficiente aqui da primeira equação, seja um número diferente de 2. Por quê? Se ele for igual a 2, ele não vai ser possível e determinado. Então, ele poderá ser impossível ou poderá ser possível e indeterminado. Bom, analisando as demais situações, você tem que para que seja possível e indeterminado, é necessário que o AN, então, ou seja, o A menos 2 tem que ser igual a zero, ao mesmo tempo que o 1 mais B também deve ser igual a zero, que é o termo independente dessa equação. Então, para que seja possível e indeterminado, tem que ocorrer essas duas situações. Portanto, o A tem que ser igual a 2 e o B tem que ser igual a menos 1. Tranquilo? Beleza. E por fim, quando que esse sistema será impossível? Bom, esse sistema será impossível quando o A for igual a 2
e o B for diferente de menos 1, certo? Tranquilo? Muito bem. Então, essa é a discussão de um sistema linear. É a análise, né, então, em relação aos coeficientes de uma equação para determinar quando que ele é possível determinado, possível indeterminado ou quando o sistema é impossível. Tranquilo? Então, é a análise dos coeficientes. Tranquilo? Muito bem. Existe outra forma de você resolver também esse exercício. Como? Utilizando, então, o método do determinante, né? Então, essa matriz apresentada aqui, ela é a matriz formada pelos coeficientes desse sistema linear, tá? Então, é o mesmo exemplo, né? Só que a gente vai fazer agora de outra forma. Então, eu coloquei apenas aqui os coeficientes. Bom, então, como já mostrado em aulas anteriores, se esse determinante aqui for diferente de zero, significa que o sistema será possível e determinado. Como que resolve, então, um determinante 3×3? Bom, basicamente, você vai repetir aqui as duas primeiras colunas. E vai proceder aqui com as multiplicações. Então, 1 vezes menos 1 vezes menos 2. 2. Menos 2 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos 2. A vezes 1 vezes 2. 2As. Agora na outra diagonal. Menos 1 vezes menos 1 mais 1 vezes A. Só que vem para cá, menos A. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Vem para cá, mais 2. E por fim, menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos 2 vezes menos 2 é mais 4. Vem para cá, menos 4. Então, fazendo as continhas aqui, temos 2A menos A. E 2 menos 4, menos 2. Então, esse é o determinante dessa matriz. Bom, vamos chamar esse determinante de D, tá? Então, se esse determinante for diferente de zero, temos aqui um sistema possível e determinado. Bom, então, quando que esse determinante é diferente de zero? Quando A menos 2 aqui for diferente de zero. Portanto, temos que o A deve ser diferente de 2. Tudo bem? Então, essa é a análise, então, por meio do determinante dos coeficientes da matriz. Tudo bem? Então, esse sistema vai ser possível e determinado se o A for diferente de 2. Isso implica o que, então? Que se o determinante for igual a zero, ele poderá ser possível e indeterminado ou ele poderá ser um sistema impossível. Então, como que é feita, então, essa análise para saber qual das duas situações esse sistema obedece, né? Se vai ser possível, indeterminado ou impossível. Bom, então, a gente vai fazer a substituição do A igual a 2. Então, a gente sabe que se o A for igual a 2, a gente vai ter um sistema possível, indeterminado ou um sistema impossível. Tudo bem? Então, fazendo a substituição no sistema, vamos ter o seguinte: x menos 2y mais 2z. Então, no lugar do A que multiplica o z, vamos colocar o 2. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, então, x menos y menos z igual a 2, menos x mais 2y menos 2z igual a b. Então, note que o b, que é o termo independente, ele permanece, né? Porque o determinante dos coeficientes não envolve os termos independentes. Tranquilo? Beleza. Então, a gente vai ter que escalonar esse sistema, certo? Então, da mesma forma que a gente fez no exercício anterior. Então, menos 1 vezes a linha 1
somado com a linha 2, substitui o resultado na linha 2, tá? E a gente vai fazer também a linha 1 somado com a linha 3 e substituir o resultado na linha 3. Beleza? A primeira equação a gente só vai copiar, então x menos 2y mais 2z igual a 1, certo? Tranquilo? A segunda equação, então, vamos lá, fazendo os cálculos, vai ficar, então, menos 1 vezes 1, menos 1 somado com 1, 0. Então, temos aqui 0x. Menos 1 vezes menos 2 é mais 2. Mais 2 somado com menos 1 é mais 1. Então, mais y, tudo bem? Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 com menos 1, menos 3. Menos 3z. Certo? Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 com mais 2 é 1. Agora, vamos para a terceira equação. Vamos somar as equações 1 e a equação 3. Então, vai ficar aqui 1 somado com menos 1, 0. Então, 0x. Menos 2y. Menos 2y somado com mais 2y, 0y. Temos aqui agora 2z somado com menos 2z, 0z. Tudo bem? E por fim, 1 somado com b, 1 mais b. Então, vamos reescrever esse sistema na forma escalonada. Vai ficar x menos 2y mais 2z igual a 1. Y menos 3z igual a 1. E aqui a última equação, 0z igual a 1 mais b. Tranquilo? Beleza. Bom, então aqui a gente já tem que o coeficiente do z vale 0. Agora, para a gente saber se ele é possível indeterminado ou impossível, vamos ter que analisar o termo independente dessa equação, que é o 1 mais b. Bom, se o 1 mais b for diferente de 0, temos aqui, então, que o b é diferente de menos 1. Portanto, o sistema impossível. E se o 1 mais b for igual a 0, temos que o b é igual a menos 1. E aí teremos, então, um sistema possível indeterminado. Certo, pessoal? Então, basicamente, seria esses dois métodos, então, para você analisar, então, um sistema linear. Obviamente que na situação que o determinante é igual a 0, nessa situação você vai ter que fazer o escalonamento aqui para analisar as outras possibilidades. Tudo bem? Tranquilo. Então, vamos em frente. Sistema linear homogêneo. Bom, o que é um sistema linear homogêneo? Basicamente, é um sistema em que todos os termos independentes desse sistema são iguais a 0, certo? Bom, o que isso implica? Isso implica que esse sistema ele sempre terá pelo menos a solução trivial. E quem é a solução trivial? A solução trivial é a solução 0, 0 e 0, tá? Então, se esse sistema for possível e determinado, esse sistema vai ter a solução 0, 0, 0, certo? Se o sistema for possível e indeterminado, né? Então, ele vai ter essa solução, mas vai ter outras infinitas soluções também. Então, isso implica o quê? Que o sistema linear homogêneo, ele nunca é impossível. Ele nunca é impossível, certo? Ele sempre vai ter solução. Então, essa é a característica, então, do sistema
linear homogêneo. Bom, como que faz então para analisar quais as soluções que esse sistema linear homogêneo possui? Será que ele possui apenas a solução trivial ou será que ele possui infinitas soluções? Bom, basicamente então, vamos ao método do escalonamento para resolver então esse sistema. Vamos analisar então. Bom, então a primeira equação aqui é x mais 2y menos z. Então, aqui eu tenho 1x e na segunda equação temos aqui 2x. Então, vamos fazer menos 2 que multiplica a linha 1, somar com a linha 2 e substituir o resultado na linha 2. Para a terceira equação, temos 1x na primeira equação e na terceira equação temos 4x. Portanto, vamos fazer menos 4 vezes a linha 1, somado com a linha 3, e o resultado substituir na linha 3. Fechou? Muito bem. Então, a primeira equação a gente sempre repete. Então, 2y menos z igual a 0. Fechou? E vamos partir para o cálculo, então. Então, menos 2 vezes 1 é menos 2. Somado com 2, 0. Então, 0x. Menos 2, que multiplica 2. Menos 4. Menos 4 com menos 1, menos 5. Menos 5y. Fechou? Segue. Menos 2, que multiplica menos 1, é 2 positivo. 2 com 3, 5. Então, mais 5z igual a 0, né? Então, o termo independente não precisa nem calcular, porque vai dar 0. Beleza? Vamos para a próxima. Menos 4, que multiplica 1, é menos 4. Somado com 4, 0. Então, 0x. Menos 4, que multiplica 2, é menos 8. Menos 8 somado com 3, menos 5. Então, menos 5y. Tudo bem? Menos 4, que multiplica menos 1, é mais 4. Mais 4 somado com 1 é mais 5. Então, mais 5z igual a 0. Tudo bem? Então, ainda não está na forma escalonada, né? Porque a gente precisa ainda eliminar esse menos 5y. Então, note que aqui eu tenho 5y, menos 5y, e aqui eu também tenho menos 5y. Então, o que eu vou fazer? Vamos aplicar, então, uma operação elementar com a segunda e a terceira linha, certo? Então, vai ficar menos 1, que multiplica a linha 2, somado com a linha 3, e o resultado substitui na linha 3. Tudo bem? Bom, então vamos lá. A primeira equação, você vai sempre repeti-la. Nesse caso, eu também vou repetir a segunda equação. Tudo bem? E vamos fazer a operação. Então, menos 1, que multiplica menos 5, é mais 5. Mais 5 somado com menos 5, 0. Temos aqui, então, um 0y. Tudo bem? Menos 1, que multiplica 5 positivo, é menos 5. Menos 5 com mais 5, 0. Então, temos aqui um 0z igual a 0. Tá? Então, nesse caso aqui, eu posso reescrever o sistema da seguinte maneira. X mais 2y menos z igual a 0. E menos 5y mais 5z igual a 0. E a terceira equação? Bom, a terceira equação, como é tudo igual a 0, os coeficientes, né, e o termo independente, eu posso, então, não representá-la aqui no sistema, tranquilamente. Tudo bem? Bom, então, você já nota aqui que esse sistema ele não é possível e determinado, certo? Tudo bem? Por quê? Porque eu tenho aqui duas equações e tenho três incógnitas.
E você sabe que o sistema homogêneo ele não pode ser impossível. Então, esse sistema, com certeza, é possível e indeterminado. Bom, agora a gente precisa, então, determinar a solução desse sistema. A gente sabe aqui que esse sistema possui como variável livre o z. Então, ó, representando aqui a última equação dessa maneira, temos 0z igual a z. Então, 0z igual a z significa que o z pode ser qualquer valor, tá? Então, o z é a variável livre. Tudo bem? Então, podemos fazer aqui o z sendo igual a um número k, tá? Esse k é um número real qualquer. Tranquilo? Bom, vamos lá então. Fazendo a substituição desse k, na segunda equação, temos o seguinte. Então, menos 5y mais 5z, então 5 vezes k, igual a 0. Então, isolando o y, temos aqui que 5y é igual a 5k, portanto, o y é igual a k. Muito bem. Fazendo o mesmo procedimento na primeira equação, vamos ter x mais 2y, no caso, o y é igual a k, então 2 vezes k, menos z, então menos o k, certo? Isso deve dar 0. Portanto, temos aqui x mais k igual a 0. Isso implica, então, que o x é igual a menos k. Então, tá aqui. Muito bem. Então, a solução desse sistema vai ser XYZ. Tá? Então, nesse caso, a gente vai escrever, então, o XYZ em função do K. Então, no lugar do X, eu coloco menos K, no lugar do Y é o K, e no lugar do Z é o K. Então, esse sistema possui essa solução que fica em função desse número real K. Se eu quiser obter uma solução particular, basta eu substituir esse valor de K por um número real qualquer. Então, por exemplo, se K for 0, vamos ter a solução trivial, 0, 0 e 0. Se o K for 2, qual vai ser a solução particular? Menos 2, 2 e 2. Tranquilo? Beleza? Então, basicamente, fazendo uma análise aqui, em relação ao sistema linear homogêneo. Tudo bem? Tranquilo. Então, vamos em frente. Agora, a gente vai analisar geometricamente, um sistema linear. Então, a gente viu que num sistema com duas incógnitas, as soluções, são pares ordenados, x e y, certo? Que representam pontos no plano cartesiano. E um sistema com duas incógnitas, ele pode ser um sistema possível e determinado, que é quando, geometricamente, ele é representado por retas concorrentes, certo? Então, essas retas concorrentes que se cruzam aqui, obtém, aqui a solução desse sistema. Então, esse ponto de intersecção entre as duas retas é a solução de um sistema possível e determinado. Quando temos aqui duas retas paralelas, vai representar um sistema impossível, porque ambas as retas, elas não possuem pontos em comum. E por fim, temos aqui as retas coincidentes. Que são duas retas aqui sobrepostas. Temos nessa situação um sistema possível e indeterminado. Muito bem. Bom, mas e se o sistema tiver três incógnitas? Se tivermos aqui x, y e z. Bom, x, y e z
são pontos no espaço. Então, uma equação que possui 3 incógnitas aqui nos sistemas lineares representam planos. E as posições relativas entre planos nessa situação são várias. São várias possibilidades de posições relativas. Então, vamos analisá-las aqui. Bom, se você tiver 3 planos, significa aqui que eu tenho aqui 3 equações. Então, note que esses 3 planos, o plano alfa, o plano beta e o plano gama, são planos paralelos. Então, 3 planos paralelos. Então, aqui temos um sistema impossível, certo? Então, temos aqui um sistema de equações de 3 incógnitas que é impossível, não tem solução, né? Porque temos aqui, então, 3 planos alfa, beta e gama, né? Planos paralelos. Muito bem. Agora, analisando esse segundo exemplo. Suponha que você tem o plano alfa e aqui você tem o plano beta coincidente com o plano gama, tá? E eles e a posição relativa entre eles aqui é paralelo também. Então temos aqui também um sistema impossível. Tranquilo? A próxima situação é você tem aqui um plano alfa e esse plano alfa ele é secante a esse plano beta. Esse plano beta ele é coincidente com o plano gama. Tudo bem? Então, o que acontece aqui nessa situação? Temos aqui todos os pontos que pertencem ao plano beta, pertencem ao plano gama também. Tudo bem? E esse plano alfa ele é secante ao plano beta e ao plano gama. Então, a interseção entre esses planos é essa reta aqui. Tudo bem? Então, como a reta é formada por infinitos pontos aqui, significa que a solução desse sistema linear formado por esses 3 planos alfa, beta e gama, a solução é essa reta, que é o ponto de intersecção entre os 3 planos. Então, nesse caso, infinitos pontos, temos um sistema possível e indeterminado. Analogamente a esse exemplo aqui, nesse plano temos um plano alfa coincidente com plano beta, coincidente com plano gama. Então temos aqui 3 planos coincidentes. Então todos os pontos são comuns aos 3 planos. Então temos aqui um sistema possível e indeterminado. Tranquilo? Muito bem. Vamos para os próximos exemplos. Bom, nesses exemplos temos a seguinte situação. Temos esse plano verde aqui alfa, esse plano azul aqui beta e esse plano amarelo gama. Veja que esses 3 planos eles se interceptam em uma única reta. Eles são secantes, certo? São três planos secantes que se interceptam nessa reta aqui. Então, essa reta é formada por pontos comuns aos 3 planos. Então, aqui nesse caso, sistema possível e indeterminado. Nesse outro exemplo, temos aqui um plano alfa, um plano beta e um plano gama. Então, note que nesse caso, os planos eles são 2 a 2 secantes, né? O alfa é secante com gama, o beta é secante com gama. E o alfa e o beta, nesse caso, não tem intersecção, são planos paralelos. Isso implica que um conjunto solução, por exemplo, dos planos alfa e gama, seria essa reta aqui. Só que essa reta, ela não pertence ao plano beta, certo? Isso implica que esse sistema aqui é um sistema impossível. Tudo bem?
Tranquilo? Analogamente a essa outra reta. Essa outra reta, ela é a interseção entre o plano beta e o plano gama. Mas essa reta não pertence ao plano alfa. Portanto, temos aqui um sistema impossível. Analogamente aqui, observe aqui, temos um plano alfa, um plano beta e um plano gama. Né? Nesse caso, sim, é secantes 2 a 2, né? Então, veja que a interseção entre o alfa e o beta é essa reta aqui. Vamos chamar essa reta de reta R. A interseção entre os planos alfa e gama é essa reta, vamos chamar de reta S. E a interseção entre o plano beta e o plano gama é essa reta aqui, que vamos chamar de reta T. Então, note que as interseções são retas, né, paralelas entre si, e nesse caso aqui temos um sistema impossível. Tranquilo? Beleza. E por fim, temos aqui 3 planos, alfa, beta e gama. Tudo bem? Bom, nesse caso aqui, temos 3 planos que se interceptam em um único ponto. Esse ponto aqui. Tá? Então, essa é a única situação, então, em que temos 3 planos, certo? Temos 3 planos que conseguem se interceptar em um único ponto aqui, tá? Ao mesmo tempo, tá? Então, a análise é feita em relação aos 3 planos. Então, simultaneamente, os 3 planos se interceptam nesse único ponto aqui. Esse único ponto aqui é a solução do sistema, que possui 3 incógnitas, certo? Nesse caso, então, a interseção entre esses 3 planos é esse ponto XYZ, que é a solução do nosso sistema. Então, nesse caso, temos um sistema possível e determinado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, compartilha. Até a próxima aula. Falou, valeu, tchau!